você está salvo? Pense por 30 segundos. Se você morrer agora, para onde você vai? Mas detalhe, você vai morrer. Existe uma doença no homem chamada morte. A morte é uma doença que veio do pecado. E você pode protelar ela por muitos anos, isso é chamado de velhice. Mas a velhice também é rompida pela morte. Todo mundo aqui vai morrer. A não ser que Jesus volte e você vá com ele antes, ninguém vai passar pela vida sem morrer. Por isso que Jesus disse: louco, irresponsável, essa noite pedirão a tua alma. Jesus está querendo dizer: você pode morrer hoje. O que tens para oferecer e para quem será? Estava pregando em Boston, uma menina de 13 anos. Enquanto eu pregava, saiu de dentro da igreja, foi no banheiro da igreja, puxou a corda. Em Brasília, uma menina de 12 anos puxou a manga e mostrou os pulsos. 3 tentativas de suicídio. Existe uma pergunta mais importante que você deveria refletir hoje do que: você está salvo? Estava pregando em Tubarão, no estado de Santa Catarina, próximo à cidade de Laguna, ali a cidade da Anita Garibaldi. E eu sei dessa história porque foi há 19 anos atrás, meu filho estava nascendo naquele dia. Então terminou o culto, pus o carro na estrada, dá 300 e poucos quilômetros de Curitiba, e fui desesperado, direto para a maternidade. Mas na metade do caminho, toda a BR estava parada. Mas poucos minutos atrás, há 40 minutos atrás, num culto como esse, eu estava falando sobre salvação, cruz, e fiz um apelo que provavelmente é esse mesmo que vou fazer. Você precisa encomendar a sua alma a Jesus. Toda pessoa, ao passar pela vida, tem que encomendar a sua alma ao Criador dela. E enquanto eu explicava para as pessoas como se encomenda a alma ao Senhor, como se encomenda a cabeça ao Senhor, como entrega a sua alma a Jesus, justamente pelo fato de a vida é muito curta e eternidade é muito eternidade, justamente pelo fato de não sabermos o dia de amanhã, devemos sempre estar em alerta, encomendando a nossa vida e a nossa alma a Jesus. Eu estava explicando esse fato. Uma jovem se levantou e disse: olha, pastorzinho, na época era mais pela idade, imagina, eu sou jovem, acabei de me formar em advocacia, minha amiga está se formando, e você está fazendo terrorismo com a nossa alma. Nós temos a vida toda pela frente. Amiga, vamos embora. Levantaram e foram embora. Ficou brava. 40 minutos depois, eu estava na estrada dirigindo o carro e a rodovia parou. Como todo bom brasileiro, eu desci do carro e fui ver o que estava acontecendo. Quando eu percebi, havia um cadete embaixo do caminhão. Uma delas eu consegui reconhecer, a outra eu não consegui reconhecer. A cabeça estava embaixo da roda. Eu voltei para o carro, esmurrava o volante e gritava: meu Deus, elas estavam a 40 minutos, poucos metros na minha frente. Hoje existem 1.800 tipos de câncer. Você sabe o que é um câncer? É um radical livre dentro do seu corpo.
E ele não morre pelos glóbulos brancos porque ele faz parte das suas células. O seu corpo não é feito para atacar célula. Então, quando o glóbulo branco vai lá e vê a célula seca, ele imagina que é uma célula. Então, ele não ataca o câncer. Toda pessoa tem um radical livre no corpo. Então, o radical livre é quando ele se descola das outras células e vira um independente dentro do corpo. E ali ele vai secando e acumulando outras células cancerígenas, ou seja, discipulando outras células, e vira aquela massa de carne, chamado câncer. São 1.800 tipos. Hoje, há tanta doença, tantas toxinas que podem matar, que só o fato de você estar aqui é um milagre. Há tantas superbactérias que podem matar, que só o fato de você estar aqui é um milagre. O Brasil morre-se mais no trânsito do que em 85 guerras no Vietnã, em 35 segundas guerras mundiais. Hoje, o assassinato urbano no Brasil, crime organizado, assalto, mortes, é o pior do mundo. O Brasil é o número 1 no ranking em crime, em violência. É o número 1 em assassinato de mulheres. É o número 1 em abuso de crianças. Quem é o louco que não deve imaginar sua salvação hoje? Só a Rússia tem 8.000 bombas atômicas, 18 Tsar Bombs. Por isso que ninguém faz nada com eles. Uma Tsar Bombs, ela viaja 3.800 quilômetros. Ela é 18 vezes mais potente do que aquela Little Boy que caiu em Hiroshima e Nagasaki. Se a Rússia soltar uma Tsar Bombs, ela que é menos de 3.000 quilômetros de Washington, ela não precisa sair de Moscou para atingir Washington. Se uma Tsar Bombs cair em Brasília, São Paulo é atingida. A Rússia tem 8.000. Os Estados Unidos vem em segundo com 2.000. Depois vem a China. Se alguém apertar um botão, já era. Quem é o louco hoje que não pode imaginar a salvação da sua alma? Muitas perguntas têm que vir na sua mente agora. Para onde vai então se morrer? Louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tens para oferecer e para quem será? Numa cidade chamada Cocal do Sul, um senhor levantou a mão enquanto eu pregava e disse: eu quero ir à frente e aceitar Jesus. Eu disse: aguarda, eu já vou chamar. Por mais 2 minutos ele disse: eu quero ir à frente e aceitar Jesus. Eu disse: aguarde que eu já vou chamar. Na terceira vez ele disse: pastor, eu preciso ir agora. Falei: então venha. Então ele foi à frente, entregou a vida a Jesus, no meio da mensagem, se assentou, encostou a cabeça no ombro da filha e morreu. A morte não pergunta se você acabou de casar. Ela não pergunta se você tem 12 anos, 13 anos, se você tem 40, se você tem 50, 80. A morte não sai selecionando: vou levar esse que é mais velho, esse tem a vida toda pela frente, esse já viveu tudo, esse não. A morte não faz a seleção que as pessoas fizeram no de, por exemplo, vamos priorizar a vida dos mais jovens. Pelo menos na Europa foi assim. Então já era de uma certa idade, se precisa do respirador, colocava os mais jovens. A morte não quer saber se você acabou de casar, se você está em lua de mel, se você tem 12, 10 anos de idade. Ela é uma realidade, gente. A morte é a realidade, é a maior certeza que você tem quando nasce, é que você vai morrer. Mas quantos de vocês encomendaram a sua alma ao Criador dela? Porque existe uma vida após a morte. E é essa vida que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida.
Quem vem a mim, ainda que esteja morto, viverá. Então escute bem, existe uma vida após a morte com Deus e uma vida após a morte sem Deus. A vida após a morte com Deus é chamada de vida eterna. E detalhe, a vida após a morte sem Deus não é chamada de vida eterna, apesar de viver eternamente no sofrimento. Porque a palavra vida não cabe ao inferno, é morte eterna, apesar de estar vivo. Mas alguém que está no inferno está vivo? Sim. Alguém que está no céu está vivo? Sim. Preste atenção no que eu vou te dizer. O homem é feito de 3 coisas interessantes. É uma tricotomia. Ele é corpo, alma e espírito. Na realidade, ele é alma, que tem um corpo cheio de espírito. Então o Senhor diz que fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, espírito, pó da terra, corpo, e o homem se tornou alma vivente. Notem que o homem não passou a ter alma, ele passou a ser alma. Alma é o que você é. Alma é o centro da razão, é a consciência do homem. Quando a Bíblia fala de alma, está falando do ser. E a alma é feita de emoções, é feita de memórias, é feita de pensamentos. Isso é eterno. Por isso que em Apocalipse diz que lá existe um lugar, de acordo com o apóstolo Paulo também, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, conheço um homem que em Cristo foi arrebatado até o 3º céu. Conheço um homem num corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi até o paraíso. Apocalipse também diz que as almas dos salvos estão num lugar chamado paraíso, que é embaixo do trono de Deus. O evangelista Lucas também nos fala desse lugar. Ele diz que quem está lá está no total consciência. Não é como os adventistas dizem, que quem morre não tem consciência, mas não é verdade. Jesus, para sintetizar isso, ele conta uma parábola sobre vida após a morte, e ele usa esses 2 exemplos. Ele fala daquele que morre e vai para o inferno, e ele fala daquele que morre e vai para o céu. Aquele que vai para o inferno é chamado de morte eterna, ainda que está vivo no inferno. Aquele que está no céu é chamado de vida eterna. E mesmo na mensagem mais central do amor de Deus, que é João 3,16, Jesus não deixou de fazer alerta sobre o inferno. Ele disse para que aquele que não pereça no inferno tenha a vida eterna no céu. Então uma mensagem de amor sem o alerta do inferno é uma mensagem irresponsável. Jesus fala nessa parábola que havia um homem chamado rico, ou por apelido de rico, título de rico. Esse homem morreu e foi para o inferno. Jesus não diz porque ele foi para o inferno. Jesus não fala se ele foi para o inferno porque adulterou, matou, roubou, ou porque ele fez maldades. Jesus apenas diz que ele foi para o inferno. Então ali nós temos pessoas que vão para o céu, olha para mim, gente, e pessoas que vão para o inferno. Isso é uma realidade. Você não sabe para onde você vai, mas você deveria saber. Nós temos pessoas que vão para o céu e temos pessoas que vão para o inferno. E talvez você pense, quem vai para o inferno é gente má, e você é boa? Todo mundo nasce mal. Até uma criança tem maldade. Te provo. Eu tenho uma menina de 7 anos e é uma princesa. Mas o meu filho, ela tem as suas manias, meu filho tinha as dele. Meu filho, quando estava na fase de amamentação, eu nunca fui mulher, mas diz que quando o leite seca, a criança morde até sair sangue. Ou então fere. Gente, isso deve ser terrível. E eu vi a minha esposa amamentando e o olho assim, ficava cheio de lágrimas. E às vezes misturava o leite com gotas de sangue. Diz que é uma dor terrível. E o dia inteiro, e aquilo, bom, evidente que deve ser.
Mas o meu filho, quando secava o leite, ele piorava essa situação, porque ele mordia. Diz que tem criança que faz isso, aí a mãe tem que dar aquele tapinha de levinha assim na boca. Não morde! Não é assim, irmãs? E as crianças mordem. E uma vez eu vi que ele mordeu tanto, que ela fez assim, e quando eu vi já estava escorrendo o sangue. Agora nem dente tem. Mas a força da gengiva rasga, né? Aquela situação me fez pensar em tanta coisa. Eu falei assim, pensa o seguinte, pega um cérebro de um homem com mais de 18 anos e põe na cabeça desse bebê, o que faria com a mãe? Porque essa criança não tem noção que está ferindo a mãe, não tem consciência, mas isso é o pecado. A maioria das pessoas, ou todas as pessoas que não conhecem Jesus, não sabem o que é pecado. E elas não sabem o que é pecado, assim como um peixe não sabe que está molhado. Quando você entra na água, você acha estranho porque você se molha. O peixe é o contrário. Sabe qual é o nome disso? Natureza. Você não peca porque você não é pecador porque você peca. Ah, eu pequei, então sou pecador. Não é o contrário. Você peca porque você é pecador. É a natureza. Assim como um rabo não pode balançar o cachorro, o pecador não pode evitar o pecado, se este não foi regenerado e não recebeu o Espírito Santo para vencê-lo. E é por causa desse pecado. E o que é pecado? É aquilo que fere a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Toda vez que você quebra os 10 mandamentos, ou um deles, você peca. E esse pecado lhe condena à morte eterna no inferno. Então, como alguém será salvo sendo pecador? Se não há nenhum justo, não há gente boa. Quem ensinou os seus filhos a mentirem? Já parou para pensar que você não ensina maldade para a criança, ela aprende sozinha? Ela aprende a morder, puxar cabelo, mentir, manipular. A Bíblia diz que você ensina o caminho bom para tirar a ignorância, a estutícia do coração da criança. Mas criança desde bebê já sabe manipular, já finge choro. É muita maldade com a gente. Isso é a maldade em um nível infantil, mas é maldade. Agora, a partir do momento, nós vamos crescendo e a maldade também vai crescendo. Então você se acha bom, porque a sua maldade não é tão maldade quanto a do Putin, do Hitler. Todo ser humano tem potencial para fazer muitas maldades, a não ser que a graça preveniente de Deus o encontre. E graça preveniente não é uma graça salvadora, é uma graça que refreia o sentido maior de pecado, impedindo que o homem se torne um demônio. E essa graça é tão bondosa que ela vem sobre o homem, ainda que não conheça Cristo, para que ele não se torne um monstro e possa procurar a Deus. Então, se você está aqui nesse culto, é porque a graça preveniente de Deus te encontrou, te gerando fome pelo Senhor. Porque se Ele não for até você, você não vem até Ele. Todo que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não fostes vós que me escolhestes, foi eu que escolhi a vós. Então não foi você que me amou primeiro, eu te amei primeiro. O apóstolo Paulo diz que ele ainda nos amou quando estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Isso não significa que ele decretou ou determinou meu fim. Significa que ele constatou, que ele olhou para mim, colocou uma graça preveniente para que eu não virasse um monstro e pudesse ir até ele por meu livre arbítrio. Eu sei que essa palavra livre-arbítrio fere alguns. Bom, não deve ferir aqueles que estão aqui, porque esses que são feridos por essa palavra não gostam também de cura. Quem gosta e crê em cura são os mesmos que acreditam que Deus não decretou a morte, o pecado e a condenação de ninguém.
E que existe um critério de Deus e um critério humano. O de Deus é a soberania, o de homem é o arbítrio. Existe a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Não está nas suas mãos chegar no céu, mas estará nas suas mãos chegar no inferno. Você entendeu o que eu disse? Você não pode se salvar, mas com certeza tem força para se condenar. Uma pedra não pode rolar de volta para cima. Ela só pode cair, é evidente, para baixo. Mas sabe o que é salvação? É quando a pedra volta. É quando Deus muda a sua natureza. Você estava condenado para ir ao inferno, não tinha esperança, não tinha meios de você ser salvo. Todo mundo nasceu para ir ao inferno. Por causa de Adão não há nenhum justo, ninguém vai buscar a Deus. Todo homem, diz o apóstolo Paulo, em sua consciência, diz o apóstolo Pedro, se tornou inimigo de Deus. Mas agora, Jesus Cristo deu a sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 19, por causa do pecado de um homem, Adão, todos se fizeram inúteis e são culpados. Mas o que eu fiz? Você não, mas o seu pai fez, Adão. E agora o seu pai deixou uma herança pecaminosa, e por causa dessa dívida que temos que pagar, vamos para o inferno. A não ser que Jesus impeça isso. E esse foi o caminho da cruz. No meio do seu caminho inicial de nascimento até o inferno, o Senhor pôs uma cruz e disse: basta, pá! E agora a Bíblia diz que você pode fazer o caminho inverso, aos pés da cruz para o céu. Por isso a pergunta: você está salvo? Salvo do quê? Em primeiro lugar, do pecado. Mas aquele que entrega a vida a Jesus nunca mais peca? Não, não é isso. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Imagine o seguinte. Vou tomar emprestado aqui o pedestal do Fabiano. Pois se vira, Fabiano. Imagina que esse pedestal aqui é você. O apóstolo Paulo diz que aqueles que são da carne se inclinam para as coisas da carne. Aqueles que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. A palavra inclinar na Bíblia significa predisposição para algo. Quando Paulo usa o termo inclinar, ele diz: aquele que não está salvo, ele tem uma predisposição para o pecado. Ainda que ele faça o bem, ele já está previamente predisposto para fazer o mal. Ele pode até saber que Deus existe, mas ele tem o sim e o amém para fazer coisa errada. Quando você vem para Jesus, não significa que você não vá pecar, significa que Deus muda a sua natureza. E a palavra mudar a natureza é, ele muda a sua disposição, a sua predisposição. Vou te explicar. Você tinha uma predisposição para ir para o inferno e o pecado. Agora, quando você vem para Jesus, ele mudou sua predisposição. Ainda que você peque, você já tem uma predisposição para ir para o céu e não pecar. Percebeu? Ainda que você faça coisa errada, você já sabe como não fazê-lo, porque ele mudou completamente o seu coração. E como ele fez isso? A primeira coisa, ele colocou em você consciência de pecado. Agora você sabe o que é errado ou não. Como? Pelo testemunho do Espírito, que ele convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Segunda coisa, Romanos 5:5 diz que Deus não nos decepciona, porque ele derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. Agora a segunda coisa que ele faz quando você entrega a sua vida a Jesus é derramar o amor de Deus no seu coração. Você passa a amar Jesus, saber, primeiro você sabe o que é pecado, agora sabe quem Deus é. Porque o amor dele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A terceira coisa que Deus faz é mudar a sua natureza.
A isso a Bíblia chama de regeneração, novo nascimento. Aquele que mente vai deixando de mentir. Aquele que adultera vai deixando de adulterar. Aquele que era terrível, um mau caráter terrível, aos poucos, de acordo com a Bíblia, ele vai se tornando a imagem e a semelhança de Jesus. É isso que nós chamamos de salvação. Ele vai passar, essa pessoa, por momentos difíceis aqui na terra. Ele ainda vai lidar com pecados, mas a diferença é que ele vai pecar e vai se arrepender. Por quê? Porque agora ele tem consciência de pecado. Aqueles que ainda não entregaram e não encomendaram essa alma a Jesus, ele não tem consciência de pecado. Então na cabeça dele vem alguns textos: todo mundo tem pecado, todo mundo é errado. Quem não é falho? Então ele minimiza as suas crueldades, minimiza seus pecados. Ele mente e não se arrepende, ele adultera e não se arrepende, ele engana e não se arrepende. Por isso que aquele que conhece Jesus e vive dessa forma, ele ainda não nasceu de novo. Porque essas são características de quem ainda não passou pela cruz. Mas então, me responda: você está salvo? Então como ser salvo? Como eu posso ser salvo? A resposta é mais simples do que a pergunta. O carcereiro perguntou a Paulo: o que farei para ser salvo? Paulo respondeu a pergunta mais simples do Evangelho. E é o que faz o Evangelho tão puro e simples: não rapes os cabelos do sovaco e você será salvo. Não é? Eu pensei que era, porque em alguns lugares é: não corte o cabelo. O que fazer para ser salvo? Encher a minha vida de regras religiosas? Não, senhores. Ainda que a lei moral exija algumas regras, porque sem regras não tem organização e não tem moral e é só anarquia, elas não servem para te salvar, elas servem para organizar. A regra para a salvação não é fazer, é crer. Crede no Senhor Jesus Cristo, disse Paulo ao carcereiro, e será salvo tu e a tua casa. Agora detalhe: crer em Jesus não é só dizer que você crê em Jesus. A palavra crer ali significa pleno conhecimento de Jesus. A palavra crer ali é: eu creio tanto em Jesus que eu agora dou a minha alma por Ele. É nesse contexto que Jesus diz: se alguém não me ama, ele está quebrando o mandamento, o maior de todos, que é amar a Deus de todo o seu coração. É nesse contexto que Paulo diz: se alguém não ama o Senhor Jesus, é maldito. É nesse contexto que Jesus disse: se alguém ama o pai, mãe, casa, carro mais que a mim, não é digno de mim. É nesse contexto que a Bíblia diz que os tímidos não serão salvos, porque na hora que eles são convidados a entregar a sua alma a Ele, eles ficam tímidos, ou acham que não tem essa necessidade, ou dizem: eu já tenho a minha religião. E essa timidez, que pode custar caro. Portanto, quando o evangelista lhe convida: venha entregar a sua alma e sua vida a Jesus, ele está querendo dizer: venha dizer: Senhor Jesus, eu te entrego a minha alma, eu te entrego a minha vida, a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Quando você faz isso, o Espírito Santo começa a mudar todo o seu interior. É automático, é chamado milagre da vida eterna. Ele muda todo o seu interior, ele muda as suas disposições, ele faz uma aliança entre você e Deus, ele reconcilia você e Deus, você passa a nascer de novo, você percebe que algo novo está acontecendo no seu interior. É isso que nós chamamos de vida eterna. Você tem uma sensação dentro de você que você é outra pessoa. Primeiro, ele muda toda a sua casa, ele muda seu casamento. Mulheres, quer um conselho meu? Comece por você.
Entrega a sua alma a Jesus e o resto Ele faz. Meu irmão, você que é pai de família, tem filhos, faça algo. Entrega a sua vida a Jesus. Pega a sua família hoje e fala assim: vamos lá entregar a vida a Jesus. Chega dessa vida terrível que nós vivemos. Então há pessoas aí lutando, orando, querendo que Deus mude a minha casa, minha vida e etc. Não tem paz. Qual é o preço da paz? Bom, nós estamos vendo aí. Você quer ver o preço da paz? Um diz assim, Estados Unidos mandou quantos bilhões de dólares para a Ucrânia, a Alemanha bilhões, não sei para lá, outros bilhões, bilhões, e ainda não compraram a paz. Mas Jesus diz: a minha paz eu lhe dou, e ela é de graça. Só pode ter essa paz quem tem Jesus. Mas então, aquele que tem Jesus pode dizer que está salvo? Pela fé no Filho de Deus, nós somos mais que vencedores. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que tem o Senhor Jesus, que entregou a sua alma a Ele, pode afirmar: eu estou salvo. Isso é presunção e prepotência? Não, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então eu não estou dizendo que eu sou salvo por meus méritos. Eu tenho plena convicção que a obra de Cristo é suficiente para me salvar. Então eu posso afirmar, se eu entreguei a minha alma a Jesus, que eu estou salvo. Mas então, você entregou sua alma a Jesus? Por que eu tenho que ir na frente entregar minha alma a Jesus? Te explico. Porque existe um pecado danoso que foi público diante de Deus, dos anjos, de toda a humanidade, que foi o pecado original. Adão pecou publicamente. Jesus morreu nu, publicamente. Jesus foi humilhado diante de todos, publicamente. A salvação é algo tão caro que se você não entregar a sua vida, você não é salvo. Então é necessário que a confissão seja pública. O apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 10, que aquele que confessa com a boca e crê de todo o coração, então está salvo. Então normalmente quando nós lhe convidamos à salvação, nós dizemos: entregue a sua alma a Jesus e diga: Senhor Jesus, eu te entrego a minha alma, eu reconheço que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador, eu reconheço que eu sou pecador, reconheço o seu sacrifício na cruz. A partir dessas confissões, ensinadas pela Bíblia e os santos apóstolos, então você é declarado salvo no reino de Deus. Vê como é simples o evangelho? Mas pastor, é só isso? Bom, não há mais nada que isso. Porque a salvação é pela fé no Filho de Deus. Você precisa reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Quando você diz que Jesus é meu único e suficiente Salvador, você está dizendo: não há outro. Mas então, chegou a hora do grande convite de Jesus a você. Você quer que eu salve a sua casa e a sua família? Mas quando eu serei salvo? Bom, hoje, do pecado e do diabo. A Bíblia diz que salvação é transportá-lo do reino das trevas para o reino da luz. Então, no exato momento de hoje, o Senhor pega você de um reino chamado reino das trevas e leva você para o reino do Filho de Deus. Sua primeira salvação. A segunda, do pecado. Na mesma hora você muda o seu status, deixa de ser um pecador voluntário e passa a ser a justiça de Deus em Cristo. Por isso que salvação é em 3 fases. Eu estou salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu estou salvo hoje do reino das trevas. Eu estou sendo salvo do pecado e eu serei salvo do inferno. Em uma única atitude. Falando verbalmente, confessando Jesus verbalmente, entregando a sua alma a Ele verbalmente, todos os seus pecados são perdoados. E existe uma coisa poderosa: Deus esquece todo o seu passado.
Isso que é o poderoso. Ele limpa toda a consciência que você tinha de passado. Ele diz: do seu pecado não me lembrarei mais. Você tem noção de como é o amor de Deus? Eu tenho. Deus pegar um mendigo e fazer dele um pregador em mais de 70 países. É só a graça. A minha filha disse essa semana: pai, você conta demais a história da caixa de papelão, para. Eu falei: por quê, filha? Ai, porque é tão triste essa história. Eu falei: filha, mas faz parte do testemunho, e eu tenho que lembrar disso para lembrar de onde Deus me tirou, e quem eu era, e etc. E se eu não fizer a coisa certa, eu posso voltar para a caixa de papelão. Ela: não, então continue contando. Eu sei, meu querido, o que é o amor de Deus. Deus é especialista em lixo. Fabiano, vem aqui para parecer que está terminando. Olhe bem, Deus é especialista em lixo. Deus é o maior reciclador do mundo. Ele veio à terra catar lixo e transformar lixo em tesouro. Ele reciclou minha vida. O que Ele pode fazer com você se Ele fez comigo? O amor dele é imensurável. Você não precisa passar por crise de ansiedade. Você não precisa ter vários e vários ataques de vazio ou de crise. O amor dele vai te encontrar e vai ser um amor tão fulgurante que ele vai preencher toda essa lacuna que faz você ter crises. Ele é maravilhoso. Eu te apresento o meu Jesus, que é tão maravilhoso, que é tão bom, que é tão bom, que Ele agora pode entrar no seu coração. Você não vai olhar, você vai ver que você vai continuar com 5 dedos numa mão, 5 na outra. Sua pele não vai mudar de cor. Você vai olhar no espelho, você vai estar do mesmo tamanho, talvez com o mesmo peso, talvez até engorde um pouquinho. Contudo, você vai perceber que o seu interior não é mais a mesma pessoa. Mas o que você tem que fazer para ser salvo? Essa pergunta é errada. Você não tem que fazer, você tem que crer. No entanto, você tem que fazer uma confissão pública com a boca, do tipo: Senhor Jesus, eu levanto minha mão e te entrego a minha alma. Só isso. Os céus verão, os anjos verão, o inferno verão, que você publicamente reconhece Jesus como seu Salvador, como Ele publicamente te reconheceu na cruz como seu Salvador. Eu quero que todos fiquem em pé. Eu quero fazer o convite mais importante da noite, e preste atenção. Você, em alguns minutos, nós teremos oração de cura e libertação. Hoje eu vou orar por libertação. Não dá para orar para os dois, cura e libertação na mesma noite. Tem que ter muito tempo. E você vai entender daqui um pouco. Cura e libertação é a mesma coisa. Jesus expulsou o demônio e disse: vai que a tua fé te curou. Ou Ele curou pessoas e disse: vai que a tua fé te salvou. Então, o que você tem que fazer para ser salvo? Manifestar esse desejo de ser salvo, público, com uma atitude, levantando a mão, pedindo Jesus para entrar em seu coração. Assim como Ele morreu publicamente, Ele só pede que você confesse-o publicamente. Percebe? Isso não dói, mas você vai perceber que depois disso, sua vida será totalmente... Eu prometo, uma coisa eu posso te prometer. Eu não posso te prometer que você ganhará dinheiro e ficará rico. Eu posso prometer que sua família inteira vai mudar. Completamente. É isso que você queria. Então eu vou fazer a pergunta: quem aqui nessa noite quer entregar a sua alma e sua vida a Jesus para ser salvo? Aonde você está, você vai levantar a mão que eu vou orar por você, e sua vida vai mudar completamente. Vai levantando as mãos, não abaixa a mão.
Quem quer entregar a sua alma a Jesus, levanta as mãos, bem alto. Todos que levantaram as mãos entregando a sua alma a Jesus, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Sai do lugar e venha. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu... Podem ficar aqui do meu lado aqui também, temos bastante espaço. Venha para Jesus. Isso, ocupem aqui. De longe escutei tua voz chamando meu nome. Venha para Jesus. Venha para Jesus, Ele te ama. Eu não estou chamando você para mudar de religião, estou chamando você para vir à cruz de Cristo. Venha até a cruz, meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livrastes a mim. Venha para Jesus, meu Salvador, meu resgatador. Prepara, tu és bom. Chega aqui à frente, põe a mão no seu coração. Temos jovens, crianças, pega seu parente, seu amigo, sua família, traga para Jesus aqui. Coloque a mão no seu coração. Vou pedir aqui, pastor Isaac, que me ajude a contar por etapa. Irmãos, para nós é muito importante esse dado. Para mim é muito importante. Querendo ou não, é a minha coroa. Talvez para alguns não é tão importante. Para mim conta muito. Eu não busco recompensa na terra. Você não pode querer me tirar do céu. A minha recompensa está aqui. E eu penso que há centenas de pessoas aqui hoje. Tem mais pessoas ali também nos corredores. Ali, ó. Temos mais espaços aqui. Podem vir aqui. Chega. Eu quero que você não fique nos corredores. Podem aqui. Tem também espaço aqui. Vocês que estão mais à frente, vão chegando mais à frente para dar espaço para aqueles que estão. Muita gente nos corredores. Isso. Olha lá. Tem muita gente aqui no corredor. Chega bem à frente. Podem subir aqui. Aqui em cima também ali. Sabe o que eu quero agora? Que você sinta o amor de Deus sendo derramado em seu coração. E esse amor queima o seu coração. Esse amor é o amor de Jesus. E ele é derramado em seu coração agora. Espírito Santo, derrama o amor de Deus em cada coração agora. Vamos cantar isso juntos. Como eu amo os teus caminhos. Canta
Levante as duas mãos o mais alto que você puder. que posso te dar? Mais alto. Por tudo que Você me libertou e me curou. o que posso te dar. O que posso te dar? Por tudo que tu és. Por tudo que tu és. Você me libertou Você me libertou e me curou. e me curou. Cante o mais alto que puder. Tu és bom. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está. Teu amor é para sempre. Teu amor é pra sempre. E tu és bom. Justiça está somente em ti. Teu amor pra sempre. Agora você que está aqui à frente, põe a mão no seu coração. Para os que já fizeram essa decisão uma vez na sua vida, que é uma vez só, você deve estar com vontade de saber quantas almas temos aqui, fazendo a confissão. Daqui um pouco eu lhe digo. Mas todos aqui à frente repitam comigo. Talvez você não teve coragem de vir aqui à frente, mas quer encomendar, entregar a sua alma a Jesus. Aonde você está, põe a mão no coração e faça essa oração comigo. E diga: Senhor Jesus, eu te entrego a minha alma, eu te entrego a minha vida, perdoe os meus pecados, eu reconheço que sou pecador, eu preciso de um Salvador, eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador, eu te convido para morar no meu coração. A partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Olha para mim. Presta atenção. Quantos anos você tem? Por que você está emocionado? Hã? Presença de Deus. Olá, tudo bem, gente querida? Que alegria poder estar aqui falando com você, lançando uma promoção de Natal e Ano Novo. Há 1 ano e meio atrás eu estive em Londres, na igreja e também no museu de John Wesley. Por que eu gosto tanto de John Wesley? Não é só porque ele foi o maior avivalista de todos os tempos, desde os apóstolos. Agora nós estamos falando em números e também em obras. É pela sua vida, a sua devoção a Deus, a sua vida de oração. Quem conhece a história de Wesley sabe que Wesley tinha uma vida de oração a partir das 4h30 da manhã e até por volta das 8 e pouco da manhã, depois andava mais 50 quilômetros a cavalo, pregando o evangelho. Quando eu estive no museu de John Wesley, nós ganhamos muitos presentes no museu. E um presente que nós ganhamos foi 365 dias com John Wesley, uma leitura devocional diária. Ou seja, Wesley orava às madrugadas e ele ia escrevendo as suas experiências com Deus. Mas não só isso, isso não é só um devocional que Wesley traz das suas experiências com Deus, é também um diário que ele escrevia. Então aqui nesse devocional aqui que nós fizemos para vocês, Wesley também escreve: no dia de hoje tive um encontro assim, no dia de hoje tive um encontro assado. Por exemplo, eu deixei aqui marcado para você, 31 de maio. Isso é na altura de 1740 aproximadamente. Ele deixa um texto aqui, Provérbios 4:1, ele diz: naquele dia, na Universidade de Oxford, houve uma reunião de policiais e os diretores da escola da Universidade de Oxford para discutir o entusiasmo do Clube Santo. O Wesley, George Whitefield e Charles Wesley montaram dentro da escola o que eles chamaram de Clube Santo, uma reunião de oração para revolucionar a Inglaterra.
A ideia era que os sêniores da faculdade e a polícia queriam acabar com o Clube Santo. E aqui Wesley conta como que o Clube Santo prosseguiu, como que Deus manteve o Clube Santo. Eles tiveram na altura mais de 8.000 casas de oração e ganhou aí mais de 4 milhões de almas para Jesus. Nós traduzimos, lançamos essa peça. Eu poderia ter feito um livro mais barato, mas veja, não ia pegar bem, né? Uma peça aqui lindíssima para amante do livro. Eu sou amante do livro. Uma peça 365 dias com John Wesley, ou seja, para você acompanhar desde 1º de janeiro a 31 de dezembro, dia após dia, das experiências que esse homem tinha com Deus e que você também pode ter. Olha só esse livro aqui está R$119 no site. Então a promoção de Natal é o seguinte, R$150, 365 dias com John Wesley, e você vai ganhar esse livro, presta atenção, Derretimento dos Servos, lançamento, vai ganhar Corações Profundos, Revelações Profundas, e também mais um livro, à escolha da editora. Por exemplo, eu estou citando esse Generais do Avivamento. Caso ele acabe, a editora coloca um outro livro para você. R$150 você vai adquirir devocional 365 dias com John Wesley e mais 3 livros. O correio é por sua conta, a promoção dura até 25 de fevereiro. Vou te dar uma dica, isso aqui não é só um livro devocional, isso aqui é para quem gosta de livro. Por isso que eu decidi mantê-lo nessa qualidade. Pra hora que você pegar, você vai ver, uau, que coisa linda. Aqui, por exemplo, 19 de agosto, eu dediquei algumas horas para ler a história dos puritanos. 20 de agosto, ele conta que Wesley aprendeu a orar pedindo a Deus dinheiro para os seus projetos. Então o livro aqui é de 1741. Que Deus te abençoe, faça a sua parte, que seja uma bênção esses livros na sua vida. Lembrando que a promoção acaba dia 25 de fevereiro de 2023. Um grande abraço.